Quero acolher você que vai acompanhar essa mensagem na internet. Que o Senhor Jesus te abençoe, cada um de vocês. Essa semana, gente, eu vou sair com um guia de tudo que a gente falou no livro de Efésios. Para você que está chegando hoje, a gente pensou sobre qual é a igreja de Deus. Não é qual é a igreja do Eli, qual é a igreja presbiteriana, batista ou qualquer igreja que você puder mencionar. Não, o que é a igreja de Deus? E o tempo inteiro, enquanto o apóstolo Paulo vai escrevendo a carta aos Efésios, e a gente mostrou um pouquinho da cidade, do potencial da cidade, desse apogeu grego, hoje na Turquia, a cidade dos Efésios. Aí a gente hoje se encontra com o texto de Efésios, capítulo 4, versículos de número 11 a 16. Se você está com a sua Bíblia, seu aplicativo, você pode abrir aí. A gente vai tentar melhorar também a iluminação para todos vocês lerem, mas vai estar sendo projetado hoje na revista e atualizada. Primeira vez em que eu mudo a versão, e talvez as palavras sejam um pouquinho mais difíceis, mas eu fiz essa opção hoje, tá bom? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou, já fazendo uma tradução bem literal, a perfeita maturidade, tá? A varonilidade fica com uma coisa meio, hoje diriam sexista, né? Maturidade seria essa palavra aí. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sem querer fazer juízo de valor, a gente tem usado a nova versão transformadora, e dessa vez, para explicar o texto, a nova versão transformadora, ela vai já dando uma explicação do texto. E aí eu preferi escolher a revista atualizada, porque nós vamos explicar aqui, e é desnecessário então uma versão para isso. Então eu fiz essa escolha hoje, estou explicando para vocês. O tema que a gente vai meditar hoje é a plenitude de Cristo. O texto está convidando você a viver uma vida segundo a plenitude de Cristo. É textual isso, tá? Mas aí eu queria falar de um tema, e eu fiquei pensando em trazer tantos vídeos para vocês, mas vocês mesmos poderiam encontrar esses vídeos, né? Que é o seguinte, hoje as pessoas elas não mais estão vivendo a questão da maturidade. A questão da maturidade, ela é pessoas maduras, ou seja, pessoas, e eu fui buscar os sinônimos de maturidade, pessoas que têm equilíbrio, que são pessoas, vamos dizer assim, que têm atitudes que revelam conhecimento, se tornaram pessoas exóticas, estranhas. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo são pessoas infantis. O que a gente vê é como se a infantilidade ela assumisse um lugar de destaque na nossa sociedade. Então, o indivíduo mata o outro por causa de R$2, R$3, R$4, porque bateu no espelho retrovisor dele. Isso seria assunto, uma briguinha já seria uma coisa que a gente chamaria de infantil. Mas matar alguém por isso parece
o extremo do absurdo. Hoje está se multiplicando, por causa do distanciamento das pessoas, as pessoas que falam muito bem na internet. Que escrevem, quando ele começa a escrever para você, fala, nossa, deve ser um cara genial que está por trás desses textos. E aí você vai conversar com ele, ele não consegue olhar no seu olho, porque ele não está acostumado. Falta uma maturidade emocional. Sabe? Estamos vivendo um tempo em que as famílias estão dilaceradas, com muitos problemas, muitos conflitos, de toda a natureza. E diante de um ambiente onde ambos trabalham, ou nenhum deles trabalha, por causa dessa dificuldade do nosso país, filhos crescem desorientados. E como fica a questão da maturidade na igreja? Fica da seguinte forma: qual é o mínimo aceitável para uma pessoa fazer parte da igreja? Eu aceito fazer o mínimo, logo você se torna membro. E se você fizer um pouquinho mais do que o mínimo, você vai ser líder. Isso não está acontecendo nas igrejas históricas, está acontecendo em todo lugar. Então, o texto diz, olha, o meu plano que eu fiz para vocês é que vocês sejam gente madura, gente que tenha maturidade espiritual. Então, hoje, para a gente não ficar na teoria, o texto ele é muito específico. E chega um momento no texto em que você vai fazer um teste de maturidade. Tá? Eu não vou fazer o texto o texto mesmo proporciona. Tá? E depois ele entra na questão, num segundo estágio, que é assim: se eu tenho maturidade, eu me integro no corpo de Cristo. Se eu não tenho, eu vivo uma vida independente. Tá? Em primeiro lugar, então, pensando sobre a plenitude de Cristo, em primeiro lugar, nós vamos pensar sobre maturidade espiritual. Um tema que seria fundamental para qualquer comunidade que quer se tornar uma igreja, para ela pensar. Tá? E aí, essa semana a Marta me mostrou um vídeo de um filho bem pequeno, falando para a mãe dele, eu vou vender você. A mãe fez alguma coisa que ele não gostou e começou a gravá-lo. Né? Eu vou vender você. Ele falou, você vai me vender? Vou vender. Né? Mas você vai comprar uma mãe? Vou comprar outra mãe. Ele falando. E eu estava pensando hoje, e eu não quis trazer isso, porque é muito infantil. E a gente está com a internet toda para vocês assistirem, porque a internet é infantil. A infantilidade, a birra, ela não tem mais idade para acontecer. Não é uma coisa tolerável. Né? A adolescência se tornou algo expansivo. Né? Tem gente que está com uma idade avançada, mas age como um adolescente ainda. Isso eu estou falando no campo humano e no mundo espiritual. Como é que funciona? Então, eu queria que você olhasse o verso 13 comigo, que diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A maturidade, segundo o texto, é a estatura de Cristo. Meu amigo, então você vai falar inatingível. Não, nós vamos hoje olhar no texto quais são os padrões, o direcionamento que Deus dá para nós. Em primeiro lugar, até que todos cheguemos, significa que a maturidade é um processo. Quem é uma pessoa madura, ela não acredita que ela sabe tudo, que ela pode tudo e que ela já viveu tudo. Quando você escuta uma pessoa falando isso, provavelmente ela não é madura. Quando o eu está muito à frente, a maturidade é um processo. A gente morre em busca de maturidade espiritual. Mas a gente não pode dizer, eu já sou um homem maduro espiritualmente. Não é assim que funciona. A gente está num processo. E nesse processo você é capaz de reconhecer seus erros, o que é uma coisa muito difícil, principalmente no casamento, ou quando você é próximo de alguém, você admitir que você errou, que o erro é seu, é muito difícil. Isso é para gente madura. Né? De vez em quando eu estou brincando com o Lucas e eu me excedo, e eu tenho que pedir desculpa para ele. Né? Ah, mas seu pai fazia isso? Bom, o pai de quem fazia não importa, importa o que o Eli tem que fazer.
Então a gente precisa reconhecer os nossos erros. E a gente precisa, quando a gente se sente imperfeito, e a gente é imperfeito, a gente se apega a Cristo. Porque Ele é a nossa referência, que o texto está dizendo. A gente não é um pastor, um líder, sabe, que faz milagres. Não, é o próprio Cristo. E você reconhece que Cristo está perto de você e que você precisa do seu perdão. Esse processo da maturidade, ele se dá quando você reconhece o erro e você resolve mudar os seus caminhos. O verso 14, tá? Que vai ser mostrado para vocês, ele diz o seguinte: se você quer ser maduro, você não pode ser infantil. Tá? Não tem como ser maduro e infantil. E como é que as crianças agem? E como é que a gente não pode ser? Uma criança, ela muda de opinião muito rápido. Tá? E é bonito isso também. Tem uma fase que ela gosta de um personagem quadrado, retangular, se você preferir. Aí, como eu não sou patrocinado, eu não vou dizer qual personagem, tá? Depois ela ri daquele personagem retangular, diz: eu não quero isso para a minha vida. Agora eu gosto de... né? E aí ela mudou. As crianças, elas mudam a cada notícia. Tem uma notícia nova, então ela ouve falar. A espiritualidade, quando eu sou imaturo, eu estou ligado, o meu rádio está sintonizado em toda a onda. A que for mais interessante, mais me agradar, eu me aproximo dela. Mas aquilo é bom para mim? Eu não sei, não me importa, porque o vento é que me conduz. Eu mudo de opinião conforme as circunstâncias. Então, isso não é maturidade. Isso é uma atitude de quem não sabe o que está fazendo e por que está fazendo. E a infantilidade, ela é muito comum. Tá? Hoje, no mercado de trabalho, uma pessoa chega para trabalhar, ela estudou, ela fez uma universidade, ela senta e ela diz para o chefe: não estou gostando. O chefe fala: como que é? Não estou gostando, eu acho que aqui não é meu lugar. Mas por quê? Eu ainda não sei bem, mas eu não gostei. Você acha que esse argumento é inacreditável? Mas ele está acontecendo nos nossos dias. Então, a imaturidade, ela faz com que a gente haja conforme o nosso conforto ou desconforto aparentemente espiritual. Aí eu não estou muito bem nessa igreja. Não importa se ele não está muito bem, o complemento é nesta igreja. Aí ele vai para uma outra, não se sentir muito bem também, entendeu? Por quê? Porque ele está em busca de uma nova doutrina. E eu queria dizer para vocês que tem igrejas que são muito inventivas. Elas não têm um compromisso textual. Então, cada semana tem um produto espiritual novo para te oferecer, que vai produzir um resultado novo. Tem arroz evangélico, né? Eu não sei como arroz vira evangélico, mas tem arroz evangélico, tem quase tudo que você puder imaginar que são produtos oferecidos para as pessoas. E as doutrinas não param de acontecer. Quem é infantil não tem um apego com a Bíblia, porque nunca a leu. E quem não leu a Bíblia não sabe qual é o lugar, porque ele não está apegado a uma doutrina que é a Bíblia. Ele está apegado ao que ele acha que é correto. Então, se você quer ser alguém maduro, você precisa ter uma relação com a Bíblia diferente, que o texto chama de doutrina. Tá? A pessoa infantil, ainda está lá no verso 14, toda vez ele está enrolado com as artimanhas humanas. Então, como ele está na igreja, dedicado, e ele é infantil, na hora que ele está na energia de ir para a igreja, está tudo dando certo, mas de repente ele arruma um monte de confusões, e ele se vê enrolado com a própria igreja da qual ele faz parte, porque existem coisas humanas. E quem é imaturo, ele vai se enrolar com o que tem de mais humano na igreja. Tá? Se você é imaturo, tudo que é escuro na igreja, você vai se ligar a isso. Você vai ver esses problemas, você vai se enrolar neles, porque é característica da imaturidade. Tá? Por outro lado, por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem as pessoas ao erro. Então, também uma outra coisa que agrada às crianças
é aquele lado mais orgulhoso, né? Mais cheio de falar de si mesmo. Então, uma pessoa infantil, ela infelizmente vai se ligar ao que tem de mais errado numa comunidade, num grupo cristão, e ele vai se ligar a isso, e isso vai ser um problema. No fundo, o erro é o foco. Uma pessoa infantil, ela vê muitos erros, ela não consegue enxergar os seus erros, mas ela tem os erros como foco. O versículo de número 15 diz: mas seguindo a verdade, maturidade é olhar para a verdade. A gente sabe que Jesus diz que Ele é a verdade. Eu comecei dizendo o culto, na primeira oração, que Jesus é vida, mas Ele diz que Ele é a verdade. Então, quando eu tenho que lidar com a verdade, mas seguindo a verdade em amor, eu preciso me ligar em uma coisa, que a verdade dói, mas ela é amorosa. Quando você perguntar para uma pessoa que te ama, o que ele acha, ele vai falar a verdade para você, mesmo que doa. Então, a verdade de Deus para mim, para você, para o nosso crescimento, ela dói. Ela não é aquilo que a gente gostaria, mas ela é amorosa. Então, ser maduro é aceitar a verdade, ter que lidar com a verdade. Qual que é o problema da gente que vai ficando velho? É que ou você vai jogar futebol, né? É engraçado ver gente velha jogando futebol, mandando os jovens correr, né? Ele passou de jogador a técnico, mas ele não percebeu ainda. Corre ali, pega ali, entendeu? E quando tem muito técnico num time, dá errado, né? Não tem como dar certo. Então, muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente não consegue, ficando velho, talvez ter uma reflexão do que está acontecendo com a gente. Mas a maturidade, que não é igual a ser velho, tá? Você pode ser velho e imaturo, tá? Tanto que a gente vê tanta coisa errada acontecendo em todas as fases da vida. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Ser maduro, não tem como ser maduro. Olha, lá no meu serviço eu sou muito maduro, mas no meu relacionamento não dou certo. Ser maduro é ser maduro em tudo. Tá? Estou falando maturidade espiritual. Não tem como ser maduro para algumas coisas, sabe? Olha, para lidar com o dinheiro dos outros, eu sou muito maduro. Para lidar com o meu, não. Não existe isso. É em tudo. Então, se Deus quer fazer com que você tenha maturidade espiritual, e Ele quer, isso significa que eu e você precisamos amadurecer em tudo. Em tudo. Ah, mas tem uma área aqui que eu me sinto muito despreparado. Então, Deus pode preparar você. Ele pode mudar o seu coração, Ele pode trabalhar com isso. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. A referência da maturidade é Cristo. Então, às vezes, não existe um líder que seja maduro para ser a sua referência como Cristo é, nunca. Porque ele ainda vai ser um ser humano, e ele ainda vai pecar, e ele ainda vai errar. Então, a sua referência de crescimento é Cristo. E Cristo, sendo aquele que é o cabeça, Ele vai julgar junto com você, na sua relação com Ele, qual é a decisão que você deveria tomar e qual é a decisão que você não pode tomar. Por quê? Porque Ele é o árbitro das nossas decisões. Chega a hora da pergunta: como eu posso avaliar se eu sou uma pessoa madura? Fácil. Nós vamos voltar para o verso 13 agora. Tá? Eu queria te dizer que a nossa exposição ela começa no versículo 11, mas ela já começa a falar do corpo de Cristo, como o corpo de Cristo age. E se você não é maduro, não adianta. Eu vou te explicar por que não adianta falar do corpo de Cristo. Porque você só está pensando em você mesmo. Não tem corpo de Cristo. Então, falo para você que está acompanhando a mensagem aí online, que é hora da gente examinar como é que vai a nossa maturidade. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Como eu posso avaliar se eu sou uma pessoa madura? É a fé que me une aos meus irmãos? Ou são, por exemplo, eu
eu pedalo, então eu encontro uns irmãos da igreja que pedalam. Eu torço para o Corinthians, não é meu caso. Mas aí eu encontro os irmãos corintianos na igreja e a gente se alegra ou chora juntos, né? Às vezes o corredor da igreja, os corredores da igreja, eles dão uma temperatura do que é que une as pessoas. Algumas igrejas se acham bem-sucedidas, então elas agrupam pessoas bem-sucedidas, ou pelo menos todo mundo usa roupa de bem-sucedido no domingo. Então todo mundo é bem-sucedido. E a bem da verdade, a maioria dessas igrejas tem um grupo minúsculo de pessoas que poderiam ser chamadas de bem-sucedidos. Mas está todo mundo vestido com roupa de ver Deus. Então está todo mundo bonito, está todo mundo ali elegante, e todo mundo chegou na igreja. Mas é a fé que me une aos meus irmãos? É aquilo que o meu irmão está vivendo pela fé, né? Aqueles desafios espirituais que ele está fazendo, não, isso eu quero para a minha vida. É isso que eu quero, é dessa maneira que eu quero viver. Porque a afinidade da igreja pode ser o perfume. Nossa, aquela irmã tem um perfume, eu adoro. Por isso que eu gosto dela. Olha, aquele irmão, eu vou conversar com ele porque eu quero colocar meus filhos na escola que os filhos dele estão. Ou seja, a afinidade também é o meio social, né? Será que a afinidade é que me une às pessoas da igreja? Existe uma outra crença de que as pessoas que nasceram na mesma igreja, cresceram na mesma igreja, eles são o povo de Deus. Então eu tenho que gostar deles, mesmo que eles não sejam crentes e sejam da mesma igreja. Eu tenho que gostar deles. Algumas pessoas acreditam nisso. Mas é a fé que me une aos meus irmãos. Então, quando eu vou à igreja, eu sou desafiado pela fé. E a fé, eu digo assim, é isso que eu preciso. O irmão está cantando agora há pouco, pô, enche-me. Será que é isso que eu quero mesmo? Que Deus encha a minha vida mesmo? E que eu fique vazio mesmo? Porque cheio, se eu estou cheio, Deus não vai me encher. Como é que vai ser? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aquilo que as pessoas vivem relacionado à pessoa de Jesus, a relação que elas têm com Jesus me atrai. Pô, aquele irmão, ele conhece Jesus. Ele não fala de oração só, eu acho que ele sabe orar. Aquela irmã ali, ela é uma pessoa muito humilde. Eu vejo que isso é espiritual, eu quero aprender com ela. Porque ela não fala só, ela vive isso. Aquele outro irmão ali está lidando com as misérias da cidade. Puxa, o que fez ele a tomar essa decisão e eu estou confortável aqui? Que atitude eu devo ter? O conhecimento do Filho de Deus que as pessoas estão integrando na sua vida é o que me chama a atenção na igreja. Terceiro lugar, eu tenho como referência a medida da estatura de Cristo. Eu tenho olhado como Cristo está no meio da igreja e tenho falado, olha, esses caras, eles temem a Deus e eu não... Eles sabem, eu não sei. Muda a minha vida também, Senhor. Eu tenho olhado como Cristo está agindo no meio da igreja e eu tenho olhado a vida de entrega que as pessoas têm e tenho procurado dizer, eu quero entregar a minha vida assim também. Quarto lugar, ainda pensando sobre perguntas sobre maturidade, como saber qual é a medida da estatura de Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo hoje pode refletir em você, como nós clamamos ao Espírito Santo, ele pode dizer assim, a estatura não é de Cristo, não, a estatura está lá no chão. Não é o que eu quero de você. A estatura de Cristo não é legalismo. O legalismo é uma maneira de que as pessoas se meçam umas com as outras e se sintam bem. Olha, eu cheguei atrasado, mas a irmã fulana de tal, nossa, aquela chegou já só para o amém. Hoje a gente começou, estava todo mundo aqui, então eu não estou dando indireta para ninguém, tá? Também não preciso disso, não é meu estilo. Então, não é assim, não é o legalismo que define quem é espiritual, não, é o Espírito Santo de Deus.
e a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Se você não respondeu essas perguntas no seu interior, ou o Espírito Santo falando com você diz, não é assim com você, então você precisa entender que você não é uma pessoa madura e que quando a coisa esquentar, não vai ser com você que Deus vai contar. Por quê? Porque crianças não seguram a bronca. Quando as coisas estão muito difíceis, elas ficam assustadas, aterrorizadas. E elas desistem, ou elas começam a chorar. Ficam desamparadas. Então, como falar de corpo de Cristo quando eu não tenho maturidade? E eu queria falar para vocês que se existe uma pandemia de imaturidade, se a gente pode falar de uma pandemia, a gente poderia falar de uma pandemia de imaturidade. Estão sumindo essas realidades sobre gente se tornar crentes maduros. Em segundo lugar, eu queria falar então, mas eu queria só te dizer que essa segunda parte, se na primeira você está tendo extrema dificuldade, na segunda parte dessa exposição de 5 versículos, nós vamos falar agora sobre o corpo de Cristo e como você pode se integrar ao corpo de Cristo. E quando eu falar sobre isso, eu queria te alertar para algumas coisas. Primeiro, o texto começa dizendo no verso 11 que Deus deu dons para as pessoas. Mas os dons só se manifestam em pessoas que são servos de Deus. O texto vai dizer isso. E servos são pessoas maduras. Por quê? Porque elas estão disponíveis para servir as pessoas. Vocês sabem que a gente tem o sacro aqui. A gente pouco fala para vocês que a gente tem um restaurante aqui embaixo. Vocês sabem, mas ele tem aqui. E eu fico olhando, porque eu sou o dono do restaurante, então eu não posso evitar isso, olhando os garçons. E olhando a conduta das pessoas para os garçons. Eu acho que em todo mundo, as pessoas elas não querem servir ninguém. Elas não querem precisar de ninguém. E algumas pessoas, quando elas têm poder financeiro, aquisitivo, ou algum tipo de poder, elas agem com uma extrema arrogância com quem as serve. Se você trabalha com atendimento ao público, e está me ouvindo hoje, você sabe do que eu estou falando. Tem gente que ainda acha que a gente está no tempo da escravatura. Então, o que acontece no Brasil que nos choca é que, de vez em quando, alguém sai do armário para mostrar que coisa terrível está acontecendo. E isso está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que se você não serve, você não serve. Estou brincando com a palavra de prestar, servir. Se você não serve, você não presta. Você não presta serviço para Deus. E aí, qual que é a sua posição nessa comunidade que você está frequentando dominicalmente? Você vem aqui para servir ou ser servido? Se você vem aqui para ser servido, não é porque a comunidade tem um problema, é porque você não entendeu ainda qual é seu papel. E com franqueza que a gente tem sempre aqui, eu quero te dizer que muitas vezes a gente não entende porque a gente é imaturo, espiritualmente, para entender. Mas não é por isso, eu não venho aqui para te acusar, mas é para a gente analisar isso. A imaturidade produz crentes egoístas. Eles são crentes, mas eles estão preocupados com ele mesmo. Só o culto hoje, para mim, foi demais. E para as outras pessoas? Tinha outras pessoas? A coisa mais comum é a gente ver pessoas imaturas na igreja. E não é de hoje. Essa é a coisa mais difícil, é o desafio maior. Jesus, no ministério dele, ele diz, olha, vão dizer de mim que eu toquei e vocês não cantaram. Então, não ser entendido ou a imaturidade é uma realidade, mas não é o que Deus planeja para você. E isso pode mudar. Então, como é que a gente pode entender o corpo de Cristo? O verso 11 diz que Deus distribuiu os dons, tá? Distribuiu os dons no corpo de Cristo.
E o que eu acho mais interessante nesse verso é que Deus usa gente para edificar a sua igreja. Podia usar anjos, podia usar gente que nasceu diferente, que veio do deserto, com aquela cara espiritual. Mas Deus usa gente. Gente como você. Gente como eu. E eu já falei isso muitas vezes. Eu não me sinto digno para essa função. E se o Senhor falar para mim assim, olha, eu vou entender. Porque eu nunca fui digno para estar à frente aqui. E eu não sou digno hoje. Mas em Jesus eu estou aqui. Pela graça de Deus. Tá? Então, se Jesus falar para mim, o seu tempo acabou, eu vou te dizer, Senhor, foi uma honra. Eu já passei alguns momentos que eu tive que falar isso, Senhor, foi uma honra. Ele falou, mas o seu tempo não acabou. Eu só vou moer mais um pouquinho para sair um perfume. Mas o seu tempo não acabou. Deus edifica a sua igreja com gente. E com a reforma, e eu queria explicar para vocês que a reforma não conseguiu reformar tudo. A igreja, quando ela passou pela reforma, ela queria voltar para a Bíblia, voltar para a graça de Deus, voltar para a Escritura e voltar para a fé. Era essa a essência da reforma. Mas ela não respondeu tudo. A igreja era extremamente clérica, ou seja, pessoas contratadas, e hoje a igreja continua assim. Ela acredita que para ela se desenvolver, ela precisa contratar pessoas. Não é assim que uma igreja se desenvolve. Não é assim que Deus planejou. Então, apóstolos que Deus concedeu é o plantador de igreja. É um cara que chega num lugar, tá? Esse é um dom espiritual. Não existem os 12 mais, só eram 12. Acabou, aquilo acabou. Não tem aquela autoridade apostólica nenhuma mais. E isso que está acontecendo hoje é um desvio. O apostolado é um dom. E ele está falando de outros dons ali. E o apostolado, eu vou explicar isso para vocês, se você quiser me perguntar depois do culto, ok. No culto não vai dar para dar um curso de dons aqui. Num outro momento a gente pode falar. O apostolado é um dom de plantar uma igreja, e o apóstolo que tem esse dom, ele tem que chegar num lugar, às vezes, sozinho, como Paulo chegava, ele é um bom exemplo de dom de apostolado, e ele tem que ter um monte de dons, porque senão como ele vai plantar a igreja? Há um outro dom, que é o evangelista. Quando um cara é evangelista, ele não consegue plantar uma igreja, ele consegue falar da redenção em Jesus, mas ele não consegue plantar uma igreja, porque ele não tem esse dom. Já um apóstolo ele é um plantador de igrejas, como Paulo é uma referência desse dom. Então, ele plantou diversas igrejas. Então, ele tinha na sua bagagem um conhecimento doutrinário, um conhecimento espiritual, uma maturidade para liderar aquelas igrejas até que elas se tornassem autônomas. Um evangelista ele tem uma maturidade espiritual para falar da redenção em Jesus e, muitas vezes, acompanhar aqueles primeiros momentos. Mas uma coisa que acontece com o evangelista é que ele passou aqueles primeiros momentos que a pessoa se converteu, ele já está procurando outro. E aí o pessoal, pastor, o senhor não pode ir evangelizar o outro lá longe, porque o senhor tem que cuidar desses aqui. Mas o evangelista não é pastor, como dom. Ele tem que procurar os outros, porque o dom dele parece que chama ele. Então ele tem que sair. São dons fundamentais que uma igreja precisa para ela começar, que a Bíblia diz. Profetas, só para explicar para vocês, já tenho falado isso nos cultos. Profeta não é quem diz o que você gostaria de ouvir, irmão. Isso aí é o irmão camarada. Tá? Você vai prosperar, tudo vai acontecer de bom, vai nascer cabelo no seu dente, entendeu? Tudo que é, acho que isso não é bom, né? Mas tudo que é bom, o camarada vai profetizar para você. Quem que não quer ser um profeta desse, meu irmão? Quem que não quer curar todo mundo? Só que quem tem profecia no bolso para todo mundo, não tem profecia. Tem profetada. Profecia, quando você lê no Velho Testamento, é guerras, pestes e morte. Quem disse é Jeremias. Jeremias disse, se você quiser ser profeta, é isso que é a essência profética. Por quê? A profecia, ela visa levar as pessoas ao arrependimento. Não era isso que acontecia com os profetas? Então, existem, só para te explicar de forma genérica, quando você ouve uma mensagem e ela encaixa com você igual uma luva, isso acontece sucessivamente, isso é a palavra da profecia.
E o expositor que está fazendo uso da palavra dessa forma, ele provavelmente tem esse dom. Sem precisar dizer, hoje eu vi, hoje eu enxerguei. Não, quem enxerga é Deus. Como usar esse dom é uma outra coisa. Tá? Ele está na Bíblia, ele existe. Existe uma linha teológica que acredita que alguns desses dons estão extintos. Eu não faço parte dela. Eu só acho que existe muita coisa falsa hoje em dia, né, dizendo que isso é dom. Primeiro, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hoje tem muita gente que é ótima para ensinar e ela quer ser pastor. Só que ela não é pastora, ela é mestre, ela foi chamada para ensinar. E essa confusão está matando as igrejas históricas. Porque muita gente que é mestre está querendo ser pastor, e muita gente que é pastor não consegue ser mestre porque ele tem que cuidar de um rebanho. Tá? Então, a igreja de Jesus está distribuída com dons e não com cargos. E os dons, todos podem exercer, mas não o palco. O palco é o que todo mundo quer exercer. Mas para você subir no palco, você tem que estar pronto para servir. Se você quer ser servido, você não entendeu. Você realmente está entendendo que o altar é o palco. E não é. Então, Deus edifica a sua igreja com dons fundamentais, mas o que eu queria lembrar para você é que Deus usa a gente, como você. Não, mas lá o pastor, lá ele é feito de o corpo dele é feito... Não, o meu corpo é igual ao seu. Não, mas com a luz. Não, a luz que eu recebi foi a que você também recebeu, a luz do sol. E a iluminação do Espírito Santo, que também habitou em você, o que foi ao seu coração. Deus usa a gente. E às vezes a gente quer atribuir para a responsabilidade de todos. Tem jeito disso dar certo? A coisa que eu mais ouvi no meu ministério, pastor, o senhor já soube? O senhor já soube da irmã fulano de tal? Claro que eu não soube. O senhor já foi? Claro que eu não fui. Se eu estivesse em todo lugar, soubesse tudo e pudesse tudo, eu seria Deus. Eu nunca respondi isso para ninguém, que eu não sou indelicado. Mas essa confusão, redenção, igreja, vocês querem alcançar a cidade? Vocês precisam pastorear a cidade, a sua vizinha. Não vai dar para colocar... Não tem pastor em pó para se dissolver na água, tomar e... né? Não tem. Eu vou pôr você no WhatsApp aqui. Você até pode pôr, mas Deus está chamando você para pastorear pessoas. Pastorear pessoas, cuidar de pessoas. É assim que a gente vai mudar a cidade. Tá? E ele concedeu uns para apóstolos, outros evangelistas, pastores, para aperfeiçoar a igreja. Então, o foco de quem é maduro e que agora integrou o corpo de Cristo não é mais ele só, mas é a pessoa que está do lado dele. Que a pessoa que está do lado dele se aperfeiçoe, que ela cresça, ela precisa crescer, e você pode ajudar usando os seus dons. Então, se você tem vindo à nossa comunidade, e você está sentado, assistindo, e você tem um monte de razões para dizer quais são os seus problemas, você não vai contar todos para mim hoje à noite, eu também não vou contar os meus para você. E nós vamos sair felizes aqui. Mas, de verdade, você pode ser usado por Deus para melhorar a vida de pessoas. Muito bem? Diz o texto, para o desempenho do seu serviço. Você é um servo de Deus. E você tem um ministério. O ministério é serviço. Como é que você pode descobrir qual é o seu serviço cristão? Servindo. Tá? Aí eu fiz um curso de 12 semanas e não entendi nada, entendi tudo, mas não descobri o meu dom. Para você descobrir o seu dom, não precisa fazer um curso de 12 semanas ou 12 meses, ou 12 anos. Você precisa se tornar disponível para Deus. E fazer uma oração perigosa. Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida hoje, nesse dia, nesse fim de noite. E eu desafio você, se Deus não vai ouvir sua oração. Ele vai usar você. Então você quer entender o serviço cristão? O serviço cristão não é para você, é para o outro. Você serve o outro. É assim que funciona.
para a edificação do corpo de Cristo. E aí eu queria fazer umas perguntas para você. Como é que você vê a sua igreja? Você vê como uma igreja que vai ser muito edificada? Você crê em milagres? Você espera que Deus faça milagres? Você sabe que como membro da igreja de Jesus, eu não tinha cargo nenhum. Eu olhava para um dos meus pastores e às vezes eu dizia, eu acho que essa igreja está indo bem por causa daquele homem ali. Porque ele acredita. É muito triste aquilo que eu ainda estava na fase da adolescência, mas eu percebia que aquela pessoa lá da frente, ela cria muito, ela buscava muito que Deus usasse a vida dela, mas eu não sabia que tem pessoas silenciosas, secretas na igreja, que estão orando. Você está orando? Você acredita em milagres? Como é que vai ser a sua igreja? Como que ela vai ser edificada? Quais vão ser as bases dessa igreja? Se ela estiver lotada, não importa o que rolar nos corredores, está bom. O que é uma igreja bem-sucedida para você? O que você está esperando? Eu estou integrado no corpo de Cristo? É a pergunta que nós vamos fazer o nosso segundo teste dessa noite. Mas eu só estou expondo a Bíblia. E agora nós vamos para o verso de número 16. Eu estou integrado, ou estou num processo de integração com o corpo de Cristo? Nessa altura da mensagem, o Espírito Santo não precisa do Elizinho. Não precisa do Eli. Ele fala com você. Então você já ouviu muita coisa. Primeira coisa, o texto diz, verso de número 16, de quem cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Verso 15. 16, de quem todo o corpo bem ajustado. Irmão, quando você começa a fazer parte do corpo de Cristo, começa a ter uns ajustes, sabe? Você começa... porque eu acho que tem que ser assim. Aí aparece uma pessoa, eu acho que não tem que ser assim. Aí você já ouviu aquela história que 2 bicudos não se beijam? Não? Vou sair da igreja. Porque eu sou imaturo. Ser ajustado significa ser trabalhado. Então, na hora que você disser, Deus, eu quero servir, então nós vamos dar um ajuste em você. Sabe o que Deus disse para Paulo? Ananias, Deus mandou Ananias, vai curar Paulo. Ele disse, Senhor, o senhor sabe quem é Paulo? Eu sei sim. Estava querendo dizer, Deus, o senhor tem certeza que eu curo esse homem? Por que o senhor não me manda com uma unção de matar? Que eu vou lá impor a mão sobre ele lá, vou matar esse Paulo. E Deus falou, não, você vai curá-lo. Mas você precisa saber algumas coisas, que ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Eu vou ajustar esse homem, até que ele glorifique o meu nome. E ele começou, então, a escola com Jesus, 3 anos no deserto. Você quer fazer uma escola? É uma escola especial que tem. Onde que é a escola? É no deserto. E o que tem lá no deserto? Não, no deserto não tem. Mas não tem um professor lá? Tem, o professor está lá. Mas tem água, tem comida? Não, lá é o deserto. E ele começou 3 anos a escola dele no deserto. É assim que Deus começou a preparar, esvaziando Paulo do que ele sabia, não do conhecimento que ele tinha antes, mas de toda a sua pretenso saber. E ele começou a ser moldado. Se você começa a servir na igreja de Jesus, não na igreja X ou Y, começa um ajuste. E quanto mais você se entregar, mais forte é o ajuste. Fala, Deus, mas o senhor já ajustou muito. Ele fala, não, estou começando, eu ainda nem comecei a operar. Mas o senhor não começou? Não, isso que eu dei para você é suco mesmo. Entendeu? Não é anestesia. Eu vou começar a trabalhar ainda. Tá? Então, se eu estou me integrando, eu preciso ser ajustado. Você quer uma igreja que todo mundo torce para o mesmo time? Meu amigo, vai no estádio do seu time. Não vá para a igreja. Não é lá o seu lugar. Todos concordam com você? É isso que você quer? Não vá à igreja. Fale com você no espelho. Fale palavras entusiasmadas sobre você mesmo e saia para trabalhar. Muita gente acredita em autoajuda.
Mas se você quer ajuda do alto, você vai encontrar com gente que discorda de você, que pensa diferente, torce para outro time e vê a vida de uma forma diferente da sua. E é assim que funciona a igreja de Deus. Diz o texto, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, de todo pedacinho, de toda divisória, de toda coisa que faz, Deus está consolidando sua obra. Quando você começar a se envolver, você vê que Deus vai estar operando. Então hoje o Rick está aqui, faz um oizinho aí, depois a gente dá um... Muita gente não te conhece. O Rick esteve com a gente quando a gente estava lá no hotel. Aí ele foi tomar café lá em Minas Gerais, beber, comer queijo, né, com a esposa, e hoje eles vieram visitar a gente aqui. O Rick chegou aqui e falou, nossa, que bom ver como essas coisas, porque a gente não tinha um lugar, né? Que bom ver isso aqui e tal. Pois é, Deus está operando. Se você ficar lá na sua casa, ou na sua vida fechada, você não vai ver o que Deus está fazendo. Não tem jeito. Então Deus está consolidando a obra. Ele está consolidando o reino dele. E se você estiver envolvido, você vai ver, ele vai consolidar. Mas ele não está consolidando aqui, ele está consolidando lá na sua vizinhança, lá na sua casa, lá em volta, ele está fazendo a obra. Sabe? Deus está fazendo a sua obra e cada pessoa tem um papel nessa obra. Não é uma obra para um homem, é uma obra para cada um de nós. Sabe? Segundo a justa cooperação de cada parte. Cooperar. Queria te dizer uma coisa que talvez seja anterior à visão de que você é um servo de Deus. Você consegue cooperar? Você sabe, por exemplo, como é que eu posso cooperar? Você veio hoje ao culto? Vim. O que você achou que está faltando? Sei lá, você pode fazer uma lista de 10, 20 itens. Se você cooperar, não vai faltar. Então, isso é para aprendiz de servo. Você ainda diz, não, não sou o servo ainda. Eu não tenho a moral de pegar a bandeja e ouvir desaforo. Então, comece a cooperar. Comece a ajudar. Fala, não, o que eu posso ajudar? Não venha mais à igreja para assistir um culto. Hoje tem uma gíria que eu vou no Eli hoje. Hoje eu vou no João. Já não é nem o nome da igreja. Né? O pessoal fala assim, você pensa que não? Eu fui lá no Eli. O cara fala, fui lá no Eli. Foi nada. Não foi no Eli. Aí o cara vai entrar no meu coração. Não entra, né? Vai na igreja. Mas é um jeito carinhoso da pessoa dizer, isso acontece. Mas você não vai a um lugar só. Você foi chamado por Deus para cooperar. Existe algo que você pode fazer. E você não precisa nem perguntar para mim. O Espírito Santo já falou com você, vai te dirigir, e eu posso me cooperar com você. Mas Deus vai fazer. Cooperar para o crescimento em amor. Há crescimento em amor? Você começou a amar mais os irmãos? Você fica conversando com conversinha boba? Ou você está olhando para as pessoas? Como é que a igreja ama? Então, eu ouvi uma frase, não sei se era na década de 90, se era em 2000, mas eu vou repetir para vocês. Ninguém ama quem não conhece. A gente só ama quem conhece. E, eu ouvi esse discurso, eu achei bonito, né? Mas não é verdade. A igreja de Jesus ama quem não conhece. Não, eu vou ajudar isso aqui porque é meu chegado. Isso é uma confraria, irmão. Isso não é a obra da igreja. A igreja de Jesus, ela ajuda quem ela não conhece. Ela investe numa vida que ela nunca viu na frente. Ela ama aquela pessoa porque Jesus mandou. Se você acreditar nisso, você vai ter que escrever uma nova parábola do bom samaritano. Então, quando o cara foi pegar aquele que foi caído, ele reconheceu. Falou, nossa, é meu chegado. Então eu vou levar ele no meu animal. Não, não é assim. Não funciona assim. A igreja ama porque Jesus mandou ela amar. E ela faz isso de uma forma inacreditável. E é por isso que toda boa igreja tem mendigo pedindo ajuda. Ele fala, não, esses caras aqui são bonzinhos. Eles vão me ajudar. Vão me dar uma comida, vão me dar uma roupa. Na igreja vem gente pedindo tudo.
começando pelo gás hoje, né? Um Vale Gás, alguma coisa assim. As pessoas estão pedindo, porque elas estão sofrendo. Mas é isso. Deus está chamando a gente para crescer em amor. Nós vamos cuidar dos nossos amigos, dos irmãos da igreja, nós temos que cuidar deles, que a gente conhece. Mas a igreja foi chamada para amar quem Deus quer que ela ame. E isso é uma coisa louca. Ninguém faz isso. Quem que faz isso? Os crentes em Jesus fazem isso. Por isso eles mudaram. Você acha que é minha opinião? Leia a história da igreja. Os cristãos invadiram o Império Romano porque eles se importaram com gente que ninguém se importava. A começar com os filhos das prostitutas que eram jogadas no lixo. Ou filhos de mulheres por um nascimento difícil e que as vizinhas diziam, não jogue fora, dê para uma cristã. E a igreja mudou o mundo. Pelo amor. Quando todo mundo coopera, há um aumento na edificação. O corpo se desenvolve por um ministério espiritual, que não é um ministério do pastor. Uma igreja viva, ela está vendo surgir ministérios que o pastor não precisa ir para ser ministério. Um grupo de pessoas começa a orar lá no serviço. Aquilo é ministério. Deus está ali. A igreja pode reconhecer e apoiar. Mas você é a igreja, nós já aprendemos isso. E você está sendo chamado a uma vida de maturidade, está sendo chamado à oportunidade de pertencer ao corpo de Cristo. Muito bem, vou pedir para você ficar de pé. Nós não estamos encerrando o culto. Fique de pé. E vamos exercer um pouquinho daquilo que a gente conversou hoje sobre como entender a igreja. Eu vou pedir para o Guilherme orar pela igreja de Jesus. Se você tem uma voz de arauto, irmão, pode orar daí mesmo. Se você quiser orar daqui, é uma bênção também. Tá bom? Fica à vontade, como você preferir. O Guilherme vai orar hoje pela igreja de Jesus. Sabe quem é a igreja de Jesus? Você sabe que em alguns lugares, alguns irmãos nossos estão trancados em containers por terem crido em Cristo. Você sabe que existe gente sendo perseguida por causa de Jesus em toda parte do mundo. Então eu queria hoje que a gente orasse por essa igreja invisível, que a gente já falei aqui, que a gente não sabe quem é, que Deus ainda está chamando, aqui em volta nos jardins, em todo lugar. E eu queria que você, enquanto o Guilherme está orando, você vai dizer amém, aleluia, vai fazer tudo isso. É bom, viu? Isso não é errado, não, isso é certo, está na Bíblia, tá? Então, se a sua igreja não faz isso, o problema dela, aqui nós fazemos, tá? Então você vai dizer amém, vai concordar, tudo certinho. Mas você também pode lembrar de pessoas, de sofrimentos, de histórias, e você mencionar na sua oração. O Guilherme vai fazer a oração agora, e nós vamos fazer um exercício de... Eu não vou tirar daqui não, tá? Vai dar muito trabalho, vem aqui. E você vai fazer um exercício de sair um pouquinho do seu mundo e pensar um pouquinho na igreja de Jesus em toda a parte do mundo, agora. Vamos orar.